A notícia acabou de acontecer, um acidente, um incêndio, uma situação repentina. O que a gente precisa ter em mente para fazer essa cobertura? É disso que a gente vai falar hoje. Bem-vindo ao CityVox, nós somos uma iniciativa de jornalismo cidadão e o meu nome é Juliano Valverde. Os jornalistas mais novos, jornalistas que acabaram de começar no trabalho, normalmente são mandados para cobrir eventos que acabaram de acontecer, eventos do dia a dia que são comuns, mas que são complicados de se cobrir, como acidentes de carro, acidentes de trânsito, incêndios e situações criminais. Então, o que eu vou passar para vocês é uma ideia geral de como abordar essas situações, inclusive alguns checklists do que vocês precisam ter em mente quando estiverem em campo fazendo esse tipo de cobertura, ok? Deixa eu te dar os motivos de por que a gente sempre manda os jornalistas mais novos, os estagiários às vezes, fazer esse tipo de cobertura. Primeiro, porque é uma forma de eles conhecerem aquela comunidade com a qual eles vão trabalhar, né? Eles poderem ter uma noção de quem é quem, como as coisas funcionam e acabar criando contatos ali dentro. Eles também aprendem o valor de ter precisão na reportagem deles, porque no momento que você estabelece esses contatos com a comunidade, você começa a ter uma noção mais clara de como você afeta a vida dessas pessoas de acordo com a maneira como a sua cobertura é feita. O terceiro ponto é que é uma forma muito boa para o repórter, para o jornalista, desenvolver e cultivar as suas fontes, né? O trabalho jornalístico é um trabalho quase que 100% dependente das fontes que a gente desenvolve. Um jornalista ganha nome, ganha reconhecimento depois que ele passa muitos anos desenvolvendo essas fontes. E em quarto lugar é porque realmente é uma tarefa mais estressante, é uma tarefa mais difícil e normalmente o pessoal mais velho não quer fazer. É difícil por um motivo, porque realmente tudo que a gente gasta mais tempo elaborando acaba se tornando um trabalho melhor executado no final. Quando o assunto são acidentes de carro, todo dia que a gente liga a TV ou lê no jornal, a gente vai ver alguma coisa sobre acidentes de carro, em rodovias ou em ruas locais dentro da cidade. É preciso ter algumas coisas em mente, alguns padrões em mente. Primeiro, para determinar que tipo de acidente é considerado notícia, ok? Uma batidinha que 2 para-choques se encostaram, não vale a pena noticiar, ninguém vai noticiar isso, mesmo numa cidade pequena, ok? Normalmente os acidentes que são reportados são acidentes que envolvem vítimas fatais, ou acidentes mais sérios, quase fatais. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é qual a severidade do acidente, Quanto mais sério for o acidente, mais ele é válido como notícia. Quantas pessoas foram afetadas? Quanto mais gente for afetada, melhor. Uma batida entre 2 pessoas, 2 carros, não tem tanto peso como notícia, quanto um engavetamento em uma rodovia. O local onde esse acidente veio a acontecer. É importante ter em mente, os jornalistas têm isso em mente, mas jornalistas cidadãos têm que ter isso mais em mente ainda, é mais importante ainda para eles, a questão da proximidade do evento, onde esse acidente aconteceu. Eu não posso aqui na minha cidade esperar que eu falar de um acidente que aconteceu lá no outro estado vai ser alguma coisa que vai atrair a atenção do meu público. Não vai, eles querem saber de coisas que aconteceram na cidade deles, às vezes de preferência até no bairro deles, ok? A gente está falando aqui de jornalismo escrito, especialmente, tá? Então todas as dicas que eu vou dar são para notícias, para histórias envolvendo acidentes e crimes e incêndios escritos. Mas todo o material, todo o processo para se elaborar uma história escrita, um item, uma notícia, pode ser aplicado para a produção de vídeo sem problema nenhum. O trabalho de campo é essencialmente o mesmo, ok? Quando você vai escrever sobre acidentes, você tem que começar com o que e quando. O tipo de acidente e quando ele aconteceu. A estrutura que eu recomendo utilizar é o seguinte: no lead, a gente não fala os detalhes, os nomes das pessoas que estiveram envolvidas no acidente, nem nada assim. A gente começa com o básico.
Um exemplo, caminhão carregado disso ou daquilo, bate em carro tal e causa congestionamento de tantos quilômetros. Essa é uma ideia de um lead, ok? Como vocês podem observar, não tem o nome de nenhuma das pessoas envolvidas e nenhum detalhe a mais sobre a história, mas você abre a história com isso, por isso que a gente chama de lead. Você lidera a história com essa informação. A não ser que, né, as pessoas envolvidas nesse acidente sejam pessoas conhecidas, sejam pessoas famosas, políticos, celebridades, atletas de renome, pessoas assim. Aí normalmente, para chamar a atenção, a gente já inclui o nome dessas pessoas no lead. Se vocês lerem brevemente qualquer notícia online hoje em dia, vocês vão notar esse padrão desenrolando. É um bom padrão, costuma funcionar. E, como tudo que a gente fala aqui, nem tudo está escrito na pedra, né? Então eu estou passando esses dados para vocês, essas informações para vocês terem uma ideia de como as coisas são feitas, qual o padrão tradicional das coisas. Mas uma vez que vocês tenham dominado esses padrões, nada impede vocês de inovarem e construírem a notícia da forma que vocês acharem mais interessante. Não tem problema nenhum. Desde que certos princípios sejam respeitados, não há problema nenhum, ok? Começou com o lead, a segunda coisa que vocês vão fazer é distribuir as questões-chave, as informações principais, de forma lógica para os primeiros parágrafos. A gente chama isso de o método da pirâmide invertida, ok? Você começa com o lead, as informações mais relevantes primeiro e vai afunilando até as menos relevantes, as informações de menos impacto, ok? Não é complicado, eu mais tarde vou mostrar para vocês um diagrama de como é que isso funciona para vocês terem em mente. Quando a gente fala de eventos, acidentes ou crime, mais tarde a gente vai falar disso, envolvem, inevitavelmente vocês vão ter que lidar com policiais, porque é deles que vocês vão conseguir algumas informações. Por padrão, a gente não menciona os policiais por nome em nenhuma notícia, ok? Vocês podem verificar, na maioria dos casos, em notícias escritas, os nomes dos policiais não são mencionados. Raramente, em vídeo, a gente vê o nome de um policial ou outro quando eles estão sendo entrevistados diretamente para a matéria, né? Aí é necessário a gente identificar um policial. Mas por padrão, a gente não inclui na história, ok? Eu vou passar para vocês um checklist que é específico para acidente, para situações de acidentes, mas que vocês vão ver alguns elementos sendo repetidos mais tarde para os outros eventos também, ok? Então, o que eu preciso saber? Eu cheguei numa situação de um acidente, eu estou com o meu bloquinho de notas, eu tenho a minha câmera, ok? Ou mesmo antes do câmera, eu quero só colher umas informações rapidamente. O que eu preciso saber? Número 1, o nome das vítimas, as pessoas envolvidas. Né? Um acidente é sempre sobre as vítimas. Qualquer um desses eventos é sempre sobre as pessoas envolvidas. O que a gente chama de extensão dos ferimentos ou a causa da morte. Né? Se houve alguma pessoa que morreu, qual foi a causa da morte? Se ela se feriu, o quanto ela se feriu? Você pode observar nas notícias, eles sempre dizem, fulano esteve envolvido no acidente e quebrou perna, teve fratura desse tipo ou daquele. Isso são informações relevantes, as pessoas normalmente querem saber. Qual foi a causa do acidente, de acordo com a polícia, em primeiro lugar? Né? Porque vocês têm que entender que quando vocês chegarem numa situação de um acidente, a polícia já está ali e ela já fez um apanhado geral da situação, ela tem uma noção melhor do que aconteceu. Porque ela de certa forma já entrevistou os envolvidos que puderam dar entrevista e ela tem uma visão do que aconteceu. Então, o ideal é primeiro coletar essa perspectiva. Né? Segundo a polícia, qual a causa do acidente? Então, vítimas, a extensão dos ferimentos ou a causa da morte, a causa do acidente segundo a polícia. Aí entra o básico, que é o lugar, né, onde exatamente aconteceu. Por favor, não façam notícias, se vocês vão cobrir acidentes, que é uma coisa difícil de cobrir, tá? É uma coisa chata de reportar, mas extremamente necessária, é um tipo de informação que chama muito a atenção. Eu não posso chegar e dizer que um caminhão bateu com outro caminhão em Joinville, por exemplo, em São Paulo, as pessoas precisam saber, até para estabelecer a questão da proximidade, elas precisam saber onde de fato aconteceu. Novamente, para utilizar como exemplo, qualquer matéria de TV que a gente acompanhar, principalmente na TV local, né, na sua rede local, na sua emissora local, vocês vão ver sempre o nome da rua específico onde aquele acidente aconteceu. Okay? Então, o local, o horário quando eu digo também
Se a notícia não for publicada naquele dia, incluam a data em que aquilo aconteceu. Se não, incluam somente o horário em que o acidente aconteceu. Os veículos envolvidos, todo mundo sempre quer saber o tipo de veículo que foi envolvido. Se houve alguma detenção, alguma prisão, se a polícia teve que prender alguém, isso precisa estar na matéria. A polícia levou fulano de tal porque estava embriagado, sei lá, porque por ter causado, etc. Os motivos são quase infinitos. Mas coloque, se houve alguma detenção, se houve alguma prisão, ponha na notícia. É importante, não pode ficar de fora. Comentários, porque eu tendo feito tudo isso, o que sobra é justamente isso, são os comentários, de repente por parte da polícia, por parte de testemunhas, por parte dos envolvidos, caso seja um acidente que não for tão grave, ou pelo menos para parte das vítimas não for tão grave, se ela puder dar comentários, sempre aproveite, sempre pergunte, se você perceber que uma das pessoas envolvidas no acidente está em condições, está tranquila, está em condições de responder perguntas, falem com eles. Vocês não vão publicar necessariamente tudo o que essa pessoa disse, mas de repente ela tem alguma informação interessante que pode vir a fazer parte da matéria. Outra coisa que a gente... eu nem precisaria colocar aqui nesse checklist, porque esse é o tipo de coisa que chama a atenção logo de cara, né? Se houve algum ato de heroísmo envolvido, na situação, esse é sempre importante ter na matéria, ok? E qualquer outro fato relevante que vocês acharem que precisa estar na matéria. Tendo feito tudo isso, o que sobrar só torna a matéria mais interessante, ok? A questão dos... vamos falar sobre incêndios, cobrir incêndios. Essa é uma outra situação, um pouco parecida com acidentes, mas que envolve uma série de outros detalhes um pouco diferentes. Quando eu falo aqui de um repórter, um jornalista cidadão, cobrir o incêndio, existem duas situações um pouco distintas, que algumas vezes os jornalistas conseguem fazer a cobertura durante o incêndio, enquanto o incêndio ainda está em andamento, Ele vai chegar lá, os bombeiros já estão no local, tentando controlar a situação, e esse é o tipo de matéria, inclusive de alto impacto para quem quer que vá assistir, se for um vídeo, ou ler, se for um artigo, ok? Então, mantenham em mente essas duas situações, o incêndio em andamento e o pós-incêndio, Normalmente esse é o tipo de cobertura que vocês vão ter que ficar em campo ali, acompanhando essa situação até muitas horas depois e tentar acompanhar ao máximo o desdobramento da situação, ok? A primeira coisa quando a gente lê sobre incêndios, as primeiras informações é sobre mortes, infelizmente, e ferimentos, É isso que as pessoas... Porque a maioria das pessoas, quando lê um artigo sobre incêndios, ou quando vê uma matéria na TV sobre incêndios, fica preocupada e a primeira coisa que ela quer saber é se alguém se machucou ou não, Então essa é uma das coisas que a gente vai colocar no lead da notícia já. Tantas pessoas morrem no incêndio em tal lugar, ok? Tantos feridos, isso tudo você pode usar já no lead. Quando a gente está noticiando, existe essa necessidade, porque querendo ou não, notícias são produtos, a gente precisa vender eles, e para vender eles, a gente precisa tornar eles atrativos, atraentes para as pessoas, interessantes para as pessoas lerem. Então, tentem focar nesses aspectos mais impressionantes da situação, ok? Se for um prédio, se for uma casa e vocês, depois do trabalho que eu vou passar para vocês já sabem qual é a causa, vocês podem até utilizar a causa logo no começo da matéria, não tem problema nenhum. Se a causa foi uma coisa muito impressionante, se foi uma coisa corriqueira, um curto-circuito ou qualquer coisa assim, não sei se vale a pena colocar logo no começo, pode deixar mais para o final da matéria. O mais importante é, depois de pegar esses detalhes, eu também vou passar um checklist para vocês, mas depois de cobrir esses detalhes, acompanhar os desdobramentos da situação. O que acontece depois do incêndio, tentem dar uma visão melhor sobre o nível da destruição causada, o perigo que isso representou para as casas ou prédios ao redor, e principalmente, se vocês tiverem acesso a vítimas, as pessoas foram evacuadas do local, se vocês estão fazendo um material de vídeo, esse é o ponto crucial, esse é o que as pessoas mais querem ver, a reação das vítimas. E saber o que elas vão fazer, porque assim, muitas vezes, isso vocês já devem ter visto até, muitas vezes, quando uma matéria sobre um incêndio é noticiada e as vítimas que sobreviveram dão uma entrevista,
isso acaba sendo um catalisador para que as pessoas, para que instituições e pessoas ao redor, gente que entrou em contato com essa informação que foi publicada, ajude aquelas vítimas, né? Muitas vezes isso acontece, as pessoas daí fazem uma vaquinha, abrem alguma forma de levantar dinheiro para ajudar essas pessoas, okay? E autoridades também às vezes se envolvem para tentar ajudar essas pessoas até que elas possam se reconstruir e se levantar. Mas nunca se esqueçam de falar com as vítimas e perguntar para elas o que elas vão fazer, qual que é o plano, né? Até para dar uma noção, como eu falei para a audiência, de onde essa audiência pode vir a ajudar. Essas situações de incêndios, elas oferecem uma oportunidade para o jornalista utilizar narrativa para contar a história. Como eles são eventos catastróficos, extremamente trágicos, né? É uma oportunidade que vocês têm de usar o fator humano, que a gente, né, falou em outro vídeo, a questão dos princípios do jornalismo, humanizar o máximo possível a situação. Porque mesmo que a gente faça uma cobertura totalmente fria da história, totalmente afastada, né, objetiva de um incêndio, é praticamente impossível não se deixar levar pelo impacto que uma situação dessas causa, tá? Então, algumas dicas de como conduzir esse tipo de reportagem, esse tipo de jornalismo, né? Você chegou na situação, chegou num incêndio em andamento ou pós, né? Mas considerando que os bombeiros, os agentes de incêndio já estejam no local. Quando chegar no local, identifique-se como um repórter, né? Se você está fazendo você já tem a sua organização de jornalismo cidadão, fale o nome da sua organização, nome tal, eu sou repórter do lugar tal, estou aqui para cobrir. Procure daí o oficial que tiver o comando daquela operação e se apresente para ele. Fale o que você está falando ali e já pergunte para ele em seguida quais informações ele pode passar sobre o que aconteceu. Caso você esteja chegando depois do incêndio, principalmente, né? O incêndio já tiver sido controlado. Ele vai saber falar, inclusive com a terminologia correta, exatamente o que aconteceu. Okay? Esse é o que a dica que eu vou dar para vocês é uma dica que cria valor de produção, okay? Mas ela é perigosa, porque você tem que entender que a gente está cobrindo um incêndio, é uma situação perigosa, não é para qualquer pessoa, ok? É necessário ter bastante profissionalismo nessa hora, saber se portar numa situação razoavelmente caótica, mas chegue o mais perto que você puder, ok? As pessoas querem ver o que está acontecendo, o melhor possível. Eu não estou dizendo que vocês devem se arriscar e chegar perto de uma casa pegando fogo, não é isso, né? Verifiquem onde estão os bombeiros, a posição que eles estão, e tentem, sem atrapalhar o trabalho deles, chegar o mais perto que vocês puderem, ok? Isso tudo, claro, pode ser compensado tecnologicamente. Se vocês têm câmeras que têm um zoom legal, vocês podem estar numa posição bem mais tranquila e ainda assim ter uma cobertura bem impactante, ok? Mas tentem chegar o mais perto que puderem. As pessoas querem, é uma necessidade das pessoas, é um instinto delas, elas querem, como elas não passam por isso todos os dias, elas querem poder ver o que acontece com um edifício, com uma casa, quando esse tipo de destruição acontece. Outra dica principalmente no pós-incêndio, use botas, porque o terreno vai ser bem complicado, tá? Para evitar incidentes. Esteja bem equipado. Esse não é o tipo de trabalho que dá para fazer com roupa de escritório, ok? Lembre-se que assim, os bombeiros eles vão dar uma ideia muito boa do que ocasionou o incêndio, ou de quanto tempo levou, né, de uma possível causa, mas eles sempre vão enxergar só uma parte da história, porque eles também chegaram depois, né? Então, se vocês tiverem testemunhas, se vocês tiverem vítimas, né, que foram evacuadas, conversem com eles são parte crucial da história e vão dar uma outra perspectiva. Nunca esqueçam disso. Quanto mais ângulos para uma mesma história, melhor ela vai ser contada e de forma mais precisa, mais objetiva. Então, um checklist para reportar incêndio, da mesma forma que a gente passou pelos acidentes. Muitas coisas são semelhantes aqui. Nome das vítimas, que é crucial. Da mesma forma que os acidentes, a gente quer saber a extensão dos ferimentos ou a causa da morte, se houve algum morto, né? Aí alguém vai dizer, mas se é um incêndio, eles morreram por causa do incêndio. Não necessariamente. Eles podem ter morrido de outras formas antes ou depois do incêndio, ok? Então,
Preocupem-se com isso e tentem ser precisos. Vocês não podem, se vocês acabarem não sabendo essas informações, não inventem nada. Não tentem preencher essa lacuna com imaginação. Isso só vai acabar destruindo a reputação de vocês e fazendo a matéria ficar pior. Ok? Fazendo a reputação de vocês ficar pior também. O tipo de estrutura, né? O que pegou fogo? Foi uma casa, foi um prédio, foi um galpão industrial, né? Isso é bem importante relatar. Novamente daí, o local, o lugar onde isso aconteceu, o horário, como o fogo foi descoberto, isso é interessante. Foi um vizinho que viu e reportou, foi a própria vítima que percebeu e daí abandonou a casa, foi chamar os bombeiros. Isso é importante saber, como foi descoberto o fogo. A causa do incêndio, essa é uma informação que às vezes vocês vão ter logo de antemão, logo que chegarem no local. Às vezes a própria vítima conseguiu ser evacuada e ela mesma sabe o que aconteceu, algum incidente, né? Mas às vezes a causa real de um incêndio só vai aparecer depois de uma investigação mais séria, né? E mais prolongada. Normalmente aí envolvendo algum processo legal para tentar averiguar se houve alguma intenção nesse incêndio ou não. Nesse caso, mantenham contato com as pessoas que estiveram no local, né? E peçam para que elas mantenham vocês atualizados sobre isso, para vocês poderem entender o que de fato aconteceu e mais tarde darem um follow-up para a história, darem um fechamento melhor para a história, ok? As pessoas se importam com isso. A gente sabe que a necessidade da notícia força o que é importante hoje a não ser mais importante amanhã, e o que era importante ontem não ser mais importante hoje. Há essa necessidade de se publicar muito depressa, mas justamente por isso, até eu acredito, isso torna mais importante, torna o jornalista uma figura mais importante quando ele conta essa história. Porque se eu só estou interessado no que aconteceu agora, eu só estou preocupado com a pressa, na informação, então eu não estou de fato preocupado com as pessoas envolvidas no que aconteceu, certo? Mas se eu me preocupo em dar esse fechamento para as pessoas e daqui uma semana eu conto para elas o que aconteceu nesse incêndio, a causa real desse incêndio, elas vão perceber que eu estou sim preocupado e interessado na vida da minha comunidade e eu quero saber o que aconteceu e eu quero que a justiça seja feita, se for o caso, né? O custo estimado dos danos, né, isso costuma ser publicado principalmente em outras catástrofes, como catástrofes de ordem natural, tempestades e coisas assim. Depois que tudo passou, alguma autoridade sempre faz esse levantamento e publica essa informação. Então, se vocês tiverem isso de antemão e puderem incluir no artigo, torna bem mais interessante e vocês acabam criando uma riqueza de informação bem maior, tanto para o artigo escrito quanto para o vídeo produzido, né? Para o vídeo jornalístico. Caso seja uma casa ou um comércio, se vocês puderem falar com as vítimas, perguntem se houve algum seguro e se o seguro vai dar conta de cobrir, se o valor está correto, se o valor dá conta do prejuízo causado. Isso é uma informação bem interessante também, né? Porque a gente tem uma série de companhias de seguros oferecendo uma série de produtos, né, de contratos, mas são poucas pessoas que acompanham o funcionamento disso e tem uma ideia do quanto esses seguros valem mesmo a pena, né? O quanto eles realmente ajudam as pessoas. Na maioria das vezes, pelo menos na minha experiência, tendo visto outras pessoas passarem por isso, na maioria das vezes, se eles não dão conta, se o seguro não dá conta do prejuízo todo, pelo menos ele cobre o suficiente para ajudar bastante aquela pessoa a reconstruir. Então, essa é uma pergunta que é interessante saber também. Novamente, atos de heroísmo, é sempre importante. Isso é uma das coisas que chama muita atenção num artigo ou numa matéria de vídeo. Se alguém, né, de repente alguém carregou alguém para fora dos escombros ou salvou a vida de alguém. Bombeiros são famosos por isso, é sempre bom saber, né? Todos esses pequenos detalhes que ajudam a contar essa história valem muito a pena, então lembre-se disso, ok? Clima, né? As pessoas querem saber, porque estava mais seco, então facilitou o incêndio, ou o clima estava mais úmido, isso facilitou o controle das chamas, etc. Essas coisas assim. É bom saber o clima, é bom tentar associar, né, a situação climática com o que aconteceu no incêndio. Lembrando assim que o fator principal para a gente é o fator humano, então tentem saber
eu coloquei assim como o efeito do incêndio sobre os sobreviventes. É isso que eu vou passar no checklist para vocês, né? Isso vocês vão saber se vocês tiverem acesso às vítimas, que se elas forem evacuadas, logo de cara vocês vão saber. Quando vocês forem falar com elas e fazer entrevista com elas, vocês vão saber esses efeitos. E é isso que as pessoas querem saber também, é o fator emocional, né? O choque emocional que esse tipo de perda acaba causando. Então, o efeito do incêndio sobre os sobreviventes. Como eu tinha mencionado antes, os planos para realocar as vítimas ou reconstruir a estrutura, né? Perguntem para as vítimas, falem com as autoridades, né? O que pode ser feito, o que vai ser feito para essas pessoas que sobreviveram, né? Como é que elas dão conta da vida delas dali em diante. Isso é crucial. Se houve alguma prisão, novamente, se houve alguma detenção, né? Às vezes foi um incêndio intencional e o suspeito foi capturado no local. Isso pode acontecer. Ou ele foi, o vizinho já sabia que o fulano ia fazer isso e a polícia deu seguimento e já deteve um suspeito. Se isso aconteceu, tem que estar na matéria, ok? Caso a situação ainda seja meio legalmente cinza, né, nada esteja muito bem definido, não mencionem o nome da pessoa, mas falem que a polícia, seguindo certas informações, localizou um suspeito e já deteve, foi levado para ser interrogado, etc. Isso pode estar na matéria também. A gente vai falar agora um pouco sobre como se escreve ou se produz uma matéria sobre crime, como a gente faz cobertura criminalista, ok? Crimes são grande parte dos jornais hoje em dia, dependendo da cidade, dependendo do tamanho da cidade, eles dão mais ou menos atenção para o tipo de crime, né? Pequenos furtos raramente saem no jornal, mas assaltos, principalmente assaltos a banco, coisas assim, ou crimes contra cidadãos mesmo, são noticiados diariamente, tanto na TV quanto na internet ou jornais impressos, né? Aí tem uma passagem da Edna Buchanan, do Miami Herald, é uma repórter de crimes, lendária desse jornal, e ela costumava dizer que os crimes têm de tudo: ganância, sexo, violência, comédia, tragédia. Talvez bem por isso que as pessoas sejam tão atraídas por esse tipo de informação. Fazer esse tipo de cobertura, comparado aos outros dois que eu já mencionei, os acidentes e os incêndios, provavelmente é o mais difícil, ok? Ele exige uma certa sensibilidade do repórter, uma certa mentalidade para evitar problemas futuros. Inclusive, esse é o tipo de informação, o tipo de reportagem que, se for mal feita, vai inevitavelmente atrair processos legais contra tanto o repórter quanto a organização jornalística, mesmo de jornalista cidadão. Não é uma tarefa fácil, por quê? Porque não a maioria, mas muitos dos policiais eles são desconfiados com os jornalistas, né? No Brasil, principalmente, a gente tem uma tradição um pouco negativa com relação a isso, em que alguns repórteres tendem a se envolver um pouco demais com a história ou com a cobertura. E aí os policiais acabam se tornando receosos de passar a informação por medo de serem vistos, né, de uma forma incorreta ou com algum viés. Então, é preciso algum cuidado. Assim como alguns policiais são desconfiados com os jornalistas, muitos jornalistas são cínicos com relação aos policiais. Isso pode causar certos atritos. Lembrem-se que policiais, autoridades, assim como pessoas civis, normais, são sempre fontes para um jornalista. Então tentem cultivar essas pessoas, né? Tentem não pisar em nenhum calo para poder criar uma rede legal de fontes que mais tarde vai facilitar muito no trabalho de futuras reportagens. Então lembre-se do seguinte: quando a gente estiver cobrindo crime, uma autuação policial, qualquer coisa assim, todas as pessoas são inocentes até que se prove o contrário, ok? Então não pode acontecer do repórter ou jornalista se referir ao suspeito, mesmo que ele tenha sido pego em flagrante, como o ladrão, como o bandido, como, né? A pessoa, até que ela seja processada legalmente e tenha recebido uma condenação, né, pela justiça, até então ela é o suspeito, ok? O que a gente pode fazer é relatar o que a polícia disse, né? O fulano acusado de fazer tal coisa, né?
suspeito de tal crime, sempre lembre-se de fazer isso, porque assim, acontece muito o cara foi pego em flagrante, mas depois de um tempo ele foi absolvido na justiça, ok? Ele pode vir mais tarde a processar qualquer pessoa que disseminou a informação de uma forma mais bruta, mais grosseira, né? Como calúnia e difamação. Nada impede que ele faça isso, e a gente tem um histórico bem fácil de pesquisar nessa situação, de situações semelhantes, ok? Então, as acusações, a acusação pode ser retirada, a investigação que a polícia estava fazendo pode ser abandonada, né? Aí a polícia resolveu, a justiça abandonou a investigação, mas o jornalista tinha se referido ao fulano que estava na matéria como o bandido, como o criminoso. Isso pode dar problema mais tarde. Então, cuidado sempre na linguagem, ok? Então, como todos os outros casos, eu também tenho um checklist para vocês poderem seguir quando estiverem lidando com crime, né? Da mesma forma que com os bombeiros, é interessante, se você é um repórter, jornalista, chegar na situação e se identificar como tal, se identificar, eu sou um jornalista cidadão, minha organização é tal, estou aqui para cobrir a situação, fale com um dos policiais, que preferência a pessoa que está comandando aquela operação naquele momento, né, e já pergunte para ele, que ele obtenha informações sobre o que aconteceu diretamente com o policial, em primeiro lugar. Se possível, fale com o suspeito também. A internet brasileira é cheia de vídeos bem interessantes, resultado desse tipo de entrevista, né? Inclusive vários já viraram memes eternos. Então, o checklist básico para crimes. No caso de homicídios, ok? Assassinato, homicídio. O nome das vítimas, quando possível, né? Da mesma forma, se as pessoas, se houveram feridos, como foram esses feridos? Se alguém foi morto, qual é a causa da morte, né? Se foi tiroteio, se foi esfaqueamento, esse tipo de coisa, se vocês notarem, verificarem em jornais, é bem comum, né? Muitos jornais são bem claros em relatar como aconteceu o crime, às vezes com detalhes até demais, né? De novo, o local, né? Onde aconteceu, o horário, as circunstâncias, como aconteceu, né? Uma meia hora de pesquisa, uma meia hora verificando vídeos na internet, ou vídeos jornalísticos de TV, ou lendo matérias no jornal sobre crimes, vai demonstrar exatamente como isso é feito. Todos os crimes são sempre, as circunstâncias são sempre relatadas com alguns detalhes, né? Então, sempre relate as circunstâncias. A descrição do suspeito, caso o suspeito tenha evadido o local, né? Qual que é a descrição, se houve alguma testemunha, alguém pôde ver. Vocês podem fornecer a descrição do suspeito. Se pessoas foram presas, né, foram autuadas logo em seguida, você pode sim veicular o nome e a identificação dos suspeitos. A gente nota isso na TV, por exemplo, quando o RG do suspeito é mostrado na tela, ou qualquer coisa assim, né? Comentários, seja das vítimas, caso, né, se alguém sobreviveu, ou testemunhas, ou da polícia, todos esses comentários são válidos na matéria, tanto escrita quanto no vídeo. E fatores incomuns, né? Alguns crimes se tornam lendários porque ocorreram em circunstâncias completamente absurdas. Então, tudo que é incomum, tudo que foge do dia a dia é muito válido, muito valioso para a reportagem de notícias. No caso de furtos, roubos e assaltos, a primeira coisa é saber o que foi roubado, o valor médio daquilo que foi roubado, né? As vítimas, saber os nomes das vítimas, o local, o horário. Local e horário sempre tem, as circunstâncias, né? Se eles já sabem como tudo aconteceu. Às vezes tem aquele roubo que é feito sem a presença das vítimas, né? Na madrugada e tal. Então é interessante saber por onde eles entraram, como eles fizeram para roubar. A descrição do suspeito, de novo, nome e identificação dos detidos, se houver algum, né? E, de novo, comentários. Sempre seguindo esse checklist, ok? Agora, uma coisa interessante as informações que você não deve incluir. Esse é o cuidado, a sensibilidade que o jornalista, o repórter tem que ter quando cobrir esse tipo de informação. O que ele não deve incluir? Se houver indivíduos na situação, tanto os suspeitos quanto vítimas, se eles forem menores de idade, não inclua na matéria.
não incluam o nome deles na matéria, ok? Isso pode dar uma série de problemas e legalmente falando eles estão protegidos, né? Então não criem problemas desnecessários. O nome das vítimas de crimes sensíveis, o que eu quero dizer com isso? Você já deve imaginar, estupros e coisas envolvendo menores, crimes sensíveis, ok? Crimes para a reputação de pessoas, esse tipo de vítima a gente não pode, o jornalista pode saber delas, não tem problema nenhum ele saber, principalmente caso ele queira fazer um jornalismo investigativo mais tarde, ou continuar acompanhando a situação para poder reportar, ele pode saber, não tem problema nenhum, mas ele não pode, de maneira alguma, reportar isso, seja no vídeo, seja no jornal escrito, ok? Não pode estar lá. Nomes de vítimas de risco, né? Às vezes a gente tem situações onde a vítima foi vítima de uma organização criminosa, né? Ela foi vítima da organização criminosa, de uma facção, algo assim, então, mas ela sobreviveu, né? Ou ela testemunhou um crime feito por algumas dessas organizações, o nome delas precisa ser protegido, ok? Do contrário, aí entra a responsabilidade do jornalista, né? O jornalista que publicar esse tipo de informação, ele está diretamente, ele se torna culpado pelo que vier a acontecer com essa vítima. Novamente, o jornalista pode saber dessa informação, mas ele jamais deve publicar, ok? Isso é uma questão de responsabilidade. Como eu tinha dito antes, nomear pessoas como suspeitos, ok? Tem que tomar cuidado. Que você pode até usar o nome, mas desde que acompanhado de a polícia alega que tal pessoa, né? Nesse caso a gente está meio que transferindo a responsabilidade, e o que faz sentido, porque a responsabilidade por determinar um suspeito é das autoridades, não é nossa como jornalista, né? E evitar estereótipos, isso é inevitável dizer, porque pode causar uma série de problemas, né? Além de causar até erros no julgamento do próprio jornalista quando ele está criando essa narrativa, né? Ele pode, se ele está muito, digamos assim, acostumado com certos estereótipos, ele pode enveredar por uma perspectiva que não tem nenhuma relação com a realidade, simplesmente porque ele se prendeu a um estereótipo. Para todos os tipos de histórias que a gente relacionou até aqui, né? O ideal é ir até o local do crime, né? Isso já é por si só o resultado de um bom trabalho de cultivar fontes, porque do contrário ninguém fica sabendo quando isso acontece, a não ser muito depois que aconteceu, né? Mas se vocês puderem, vão até o local do crime, né? A polícia está lá, vão lá cobrir, porque assim, a polícia tem pessoas, né, oficiais de informações, né, a sua própria assessoria de relações públicas, etc. Mas essas pessoas raramente vão elas até o local do crime. Elas também recebem as informações em segunda mão. Então, não sei se há muito valor como notícia aí, mas vale ir até o local. Vocês podem mais tarde tentar corroborar ou expandir as informações com o oficial, mas o ideal é sempre ir até o local do crime. Ali que estão as informações mais importantes mesmo, e a gente não quer deixar nenhum detalhe de fora, né? Use sempre as melhores fontes, as pessoas diretamente envolvidas na situação. Nunca confie, muito menos publique rumores, né? O vizinho disse que a polícia disse... Não, isso não... Fale diretamente com a polícia, com as testemunhas e, se possível, com as vítimas e com os suspeitos, ok? Esse é um trabalho jornalístico, lembre-se disso. Tentem sempre escrever e reportar corretamente e com precisão. Porque assim, nenhum outro tipo de notícia tem tanta possibilidade de erro quanto notícia recente, notícias que acabaram de acontecer, né? Há uma vasta gama de emoções relacionadas à situação, ok? Tentem manter um certo distanciamento disso, ok? Para não se deixar levar. Então, por causa disso tudo, por causa desse turbilhão emocional que algumas dessas situações geram, há uma possibilidade muito grande de erro. Tentem ser específicos, tentem ser precisos, ok? Imaginem, porque assim, vocês vão estar lidando, se a sua organização de jornalismo cidadão é o tipo de organização que vai cobrir especialmente esse tipo de evento, vocês vão lidar todo dia com um fluxo de nome, endereço e vários detalhes, né? Anotem tudo, mantenham quem falou e o que falou, ok?
para ter como colocar na matéria e referenciar se necessário, ok? De preferência, verifiquem 2 vezes, checa 2 vezes, 3 vezes até se for. Mas vale perder, embora haja toda essa pressa hoje em dia em publicar, o jornalismo se tornou uma coisa muito rápida, né? Embora exista essa pressa, mas vale gastar um pouco de tempo verificando essas informações do que publicar primeiro e acabar criando problemas lá na frente, ok? E só para finalizar, além desses eventos principais que eu citei, né, acidentes, incêndios e crimes, alguns outros eventos também podem ser cobertos seguindo mais ou menos a mesma forma. Encontros e reuniões, né, principalmente públicas, discursos, principalmente discursos políticos, né, eventos políticos, esportes, obituários. Em alguns desses casos, é interessante, vocês vão poder ter as informações de antemão se vocês falarem com as pessoas certas. Né? Por exemplo, quando um político vai fazer um discurso e esse discurso já foi programado, a assessoria de imprensa dele vai tornar disponível o discurso, mas eles só vão passar para vocês de antemão esse discurso se você, normalmente funciona assim, tá? Eles dão o documento para vocês, mas vocês têm que assinar um documento garantindo que vocês não vão publicar aquele material antes que o discurso seja feito, ok? Então eles até dão esse material para vocês de antemão, mas só para que vocês tenham uma ideia, já possam começar já a preparar uma matéria, né, antes que o discurso fique pronto, antes que o discurso seja feito, né, para facilitar o trabalho de vocês. Mas é o que a gente chama de um embargo, né, uma informação embargada. Eles te dão a informação, mas eles te vinculam a um documento que não te permite publicar isso antes que o evento se desenrole, ok? O máximo que vocês puderem sempre cobrir, nesses casos, né, encontros, reuniões, discursos, eventos políticos e tal, é sempre bom fazer uma pesquisa antes para ver se que tipo de informações sobre o evento vocês podem ter antes de começar a cobrir o evento, ok? Tudo isso vai ajudar muito na preparação. Então, só revendo aqui os checklists, ok? O checklist para acidentes. O que eu preciso incluir na minha matéria sobre acidentes? Vítimas, extensão dos ferimentos ou a causa da morte, causa do acidente segundo a polícia, local, horário, veículos, detenções ou citações por parte da polícia, comentários, atos de heroísmo, fatos relevantes, ok? Sobre incêndios, tem muitos elementos em comum. Nomes das vítimas, extensão dos ferimentos ou a causa da morte, tipo de estrutura, casa, prédio, galpão, etc. O local, o horário, como o fogo foi descoberto, causa do incêndio, número de bombeiros no local, o custo estimado dos danos, extensão da cobertura do seguro, atos de heroísmo, clima, o efeito do incêndio sobre os sobreviventes, planos para realocar as vítimas ou reconstruir a estrutura, detenções ou citações por parte da polícia, novamente, anedotas ou descrições. Anedotas aqui, só para explicar, anedota é qualquer história que inclui alguma coisa que aconteceu. É basicamente isso, alguma coisa que realmente aconteceu, ok? É o que a gente chama de informação anedotal. Alguém contou uma informação, alguém explicou uma coisa que aconteceu. Isso é anedotal. Então, anedotas ou descrições e qualquer outro aspecto em comum. O checklist para o crime, para situações para reportagens de crime. Casos de homicídios, o nome das vítimas, quando possível, a extensão do dano, causa da morte, a mesma coisa. O dano nesse caso é dano à pessoa, né? Então, se houve uma briga também pode ter mais dano material. O local, o horário, as circunstâncias, descrição do suspeito, o nome e identificação dos detidos, comentários e fatores incomuns. Em caso de furtos, roubos e assaltos, tipo e valor dos itens roubados, as vítimas, local, horário, circunstâncias, descrição do suspeito, nome e identificação dos detidos e comentários. Lembrando, as informações, o checklist negativo, né? As informações que você não deve incluir: nomes de indivíduos menores de idade, nomes de vítimas de crimes sensíveis, nomes de vítimas de risco, nomear pessoas como suspeitas e estereótipos, ok? Seguindo esse checklist, você não vai chegar no local despreparado e vai saber o que fazer, ok? Muito obrigado e até a próxima.